Bom, depois de 2 aulas, acho que chegou o momento de a gente resolver alguns exercícios, algumas atividades, para aplicar o conhecimento que a gente veio desenvolvendo durante essas 2 aulas, aula 7.1 e 7.2. Então, aqui na tela, você está vendo exatamente o momento em que começa a resolução de cada exercício e a respeito do que se trata cada exercício, para que de repente você possa, não quero pegar esse, eu quero pegar aquele outro, eu quero ir direto para esse daqui, tá? Então você pode pular direto aí na sua timeline, vamos direto. Então hoje a gente só vai resolver exercício aqui na nossa aula 7.3, ok? O primeiro exercício que eu vou trazer é esse daqui. Tem um desenho aqui embaixo. Trouxe 2 exercícios na mesma tela. Esses 2 são bem tranquilos, tá? São bem introdutórios mesmo, mais de aplicação, para a gente entender como que encaixa as coisas, embora a gente tenha feito algo parecido já lá na aula mesmo, discutindo algumas coisas, tá? O primeiro exercício nos diz o seguinte, ó. Um automóvel percorre 200 quilômetros. Então, o que eu falo pra gente, né? O interessante é assim, vamos anotando o que ele tá dando pra gente, ó. 200 quilômetros. Se ele percorreu 200 quilômetros, o delta S, o espaço que ele percorreu, são 200 quilômetros, perfeito? Então ele percorre 200 quilômetros em uma estrada e leva um tempo de 4 horas. Então, ó, o delta T dele, 4 horas, perfeito? Calcule a velocidade média no percurso. Então, esse muito simples, né? Até me desculpe se for simples demais. A velocidade a gente calcula por delta S sobre delta T. Ou, se a gente sabe que a velocidade tem que ser em km por hora, basta pegar quantos quilômetros eu andei, em quantas horas. Então, é só fazer o seguinte, o meu delta S vale 200, dividido por 4 horas. Eu vou ter 20,45, com o zero que eu deixei de fora, 50. 50 o quê? Quilômetros a cada hora. E é fato, né? Na primeira hora ele percorreu 50 quilômetros, na segunda hora ele percorreu mais 50, totaliza 100. Na terceira hora ele percorreu mais 50, totalizando 150 quilômetros. E na quarta hora ele percorreu mais 50, totalizando então os 200 quilômetros que nós tínhamos no nosso enunciado aqui. Tranquilo? Certo? Isso aqui só para a gente voltar a pensar nessa ideia. Bom, o exercício 2 a gente vai ter que dar uma reboladinha aí com algumas coisas. Vamos lá, ó. Uma pessoa dá a volta em seu quarteirão, figura abaixo, que é essa figura aqui, certo? E leva 1 minuto e 60 segundos para chegar ao ponto de partida. Então vamos supor aqui, ó, ela saiu do ponto A, foi até o ponto B, que está a 100 metros de distância. Depois foi do ponto B até o ponto C, que também está a 100 metros de distância. Volta do C para o D, considero isso aqui um quadrado, então aqui eu tenho 100 metros. Vai do D para o A e chegou então ao ponto de partida. Então percorreu. Vamos ver aqui, ó, o que ele quer? Calcule a velocidade média. Para eu calcular a velocidade média, eu tenho que saber o espaço total que foi percorrido e o tempo. Então, olha lá, eu tenho que fazer o seguinte, eu quero saber o espaço total percorrido no tempo que levou, certo? Então, vamos ver aqui uma coisa. Qual foi o espaço total que foi percorrido? Ela daqui para cá andou 100 metros, daqui para cá mais 100 metros. Se só que é um quadrado, aqui também 100 metros e aqui também 100 metros, ou seja, andou um espaço total aí de 400 metros. Perfeito? Quanto tempo ela levou para isso? 1 minuto, certo? E 40 segundos. Bom, se eu sei que minha velocidade pode ser medida em quilômetro por hora ou pode ser também medida em metro por segundo, o mais fácil aqui para mim é passar isso daqui para metro por segundo, porque o meu espaço já está em metro e só preciso converter esse tempo aqui totalmente em segundos. Vamos lá, 1 minuto tem 60 segundos, não é isso? Mais os 40 segundos que ele andou, porque foi 1 minuto e 40, eu tenho então um tempo de 100 segundos. E agora ficou fácil, ó. Eu percorri 400 metros em 100 segundos. Portanto, ó, simplifico aqui minha conta. 4 dividido por 1, 4 metros a cada segundo. Perfeito? Tranquilo esse? Né? Isso aqui a gente só precisou pensar no tempo aí, olhar lá qual foi a distância. Foi menos simples do que o primeiro, mas ainda assim a gente não tem muito problema com ele. Ok? Certo? Então, vou passar aqui para o próximo, deixa eu limpar a tela. Deixa eu omitir essas coisas aqui. Vou trazer um exercício da FUVEST. Agora a gente vai ter que olhar com um pouco mais de calma, mas não é nada monstruoso não, tá? Então vamos lá, ó. Esse terceiro exercício nos fala o seguinte. Um passageiro viajando de metrô
fez o registro de tempo entre duas estações e obteve os valores indicados na tabela. Aí tem a tabelinha aqui. Ele saiu da estação, estação Vila Maria e Felicidade. Chegada, então ele considerou como sendo 0 minuto, e ele partiu da estação Vila Maria quando tinha 1 minuto, certo? Aí acontece, ele vai para a estação Felicidade, e ele chega na estação Felicidade quando está marcando 5 minutos, e ele sai de lá quando está com 6 minutos. Então, o que a gente pode levar em consideração aqui? Primeiro, que entre chegar a uma estação, o tempo que se leva entre chegar a uma estação e partir dela, ou seja, se eu estou pensando num metrô, que é o caso é o metrô, é o tempo que o metrô leva para parar, os passageiros descerem, os passageiros querem entrarem, e aí sim ele pode sair. Então, entre 0 e 1 minuto, eu tenho 1 minuto. E pode ver que o tempo é constante, ó, porque ele chega na estação Felicidade com 5 minutos e sai com 6 minutos, ou seja, ficou 1 minuto parado. Então, ó, vou deixar anotado aqui pra gente aqui, ó, ele fica 1 minuto parado em cada estação. Isso aqui é importante pra gente, tá? A primeira coisinha aqui que a gente tem que levar em consideração. Bom, supondo que a velocidade média entre duas estações consecutivas seja sempre a mesma e que o trem pare o mesmo tempo em qualquer estação da linha, ou seja, então nós já sabemos aqui, ó, para cada estação da linha vai ficar 1 minuto parado, ok? E para qualquer estação da linha de 15 km de extensão, então essa linha saindo da estação Bosque e chegando na estação terminal, ela tem um espaço total, ó, um ΔS, que eu vou chamar de total, de 15 quilômetros, perfeito? É possível estimar que um trem, desde a partida, então, ó, desde o momento que ele sai da estação Bosque, então ele sai daqui e vai nesse sentido, até a sua chegada na estação, ó, então até a chegada à estação terminal, ele leva aproximadamente. E olha porque a gente tem aqui, as nossas respostas, todas elas estão em minutos, tá? Então, eu não vou nem mexer no tempo, porque aqui eu tenho em minuto, minha resposta vai ser em minuto também, então não tem nenhum problema. O que ele diz pra gente? Bom, a pergunta dele é quanto tempo leva. Para eu saber o tempo, eu tenho que saber obrigatoriamente qual velocidade ele se desloca, perdão, e por quantos quilômetros, qual a distância que ele se desloca. A distância total eu tenho, só que eu não tenho a velocidade. Então, antes de mais nada, antes de poder calcular isso aqui, eu vou ter que calcular a velocidade dele. E o interessante foi que ele fala aqui no enunciado que a velocidade é sempre, ó, vou deixar sublinhado aqui para você, ó. A velocidade é sempre a mesma, tá? Velocidade média entre duas estações consecutivas é sempre a mesma, certo? Então, se eu calcular aqui, ó, o que ele me traz na figura? Ele me fala que a distância entre a estação Vila Maria e a estação Felicidade, então, entre Vila Maria e vai em direção à estação Felicidade, a distância, o ΔS aqui, são 2 quilômetros, perfeito? E quando eu olho na tabela, do momento em que ele parte da estação Vila Maria, ele tem 1 minuto, e chega na estação Felicidade, ele tem 5 minutos, ou seja, ele levou um tempo de 4 minutos entre sair da estação Vila Maria e chegar aqui na estação Felicidade. Então, se eu sei esse espaço, sei o tempo, eu posso definir aqui a velocidade. Velocidade vai ser o espaço que ele percorreu, então eu nem vou escrever ΔS sobre ΔT, 2 km dividido pelo tempo, 4 minutos. Eu sei então que ele percorreu meio quilômetro a cada minuto, perfeito? A cada minuto ele percorre 500 metros, ou seja, meio quilômetro, ok? O que acontece então? Se ele me falou que a velocidade média é sempre a mesma para todas as estações, eu tenho a velocidade, eu tenho o espaço total, eu posso calcular o tempo. E olha o que acontece então. Velocidade, não é isso? Vou escrever aqui ΔS sobre ΔT. Portanto, isso aqui vai implicar para a gente que o tempo vai ser igual ao espaço dividido pela velocidade, certo? Passa para cá multiplicando, a velocidade vai passar para cá dividindo. O que eu vou ter aqui então? Qual que é o meu espaço? 15 quilômetros.
qual que é a minha velocidade? Só posso usar aqui em quilômetro, porque aqui também está em quilômetro. Meio quilômetro por minuto. 15 dividido por meio vai dar 30. Então aqui eu tenho 30 minutos. E aí você pode querer acreditar que a alternativa correta é a alternativa C. Calma. Só não esquece de uma coisa. Ele falou também pra gente que entre o tempo de chegada a uma estação e o de partida, ele gasta 1 minuto. Então, e a pergunta é do momento que ele sai. Então, eu não estou contando o tempo que ele ficou parado na estação Bosque. Então, daqui até aqui ele levou um certo tempo. Parou na estação José, ó, por 1 minuto. Saiu daqui, chega na Arco Verde, fica parado 1 minuto. Na Central, para 1 minuto. Na Vila Maria, para 1 minuto. Na Estação Felicidade, vou aproveitar o tracinho aqui, 1 minuto. E chega à estação terminal. Então, eu não preciso saber quanto tempo ele ficou parado na estação terminal, porque a pergunta é quando ele chega. Então, além desses 30 minutos que nós temos, ele ficou parado também 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Portanto, eu tenho um tempo total que vai ser os meus 30 minutos de deslocamento, mais os 5 minutos que ele ficou parado em cada estação. Isso vai me totalizar, portanto, 35 minutos, o que me dá a alternativa D de jeans. Que lindo, né? Alternativa D de jeans. Tá, tudo bem, é com J, todo mundo sabe. Nesse percurso como um todo, ok? Se você for para pensar, o que nós tínhamos que resolver aqui, né? A gente só usou a equação que a gente olhou na primeira aula, que a velocidade é o espaço percorrido no tempo. Só que eu tinha alguns detalhes, eu tinha que descobrir qual era a velocidade para aplicar no percurso total, eu tinha que levar também em consideração todos os pontos em que ele ficou parado por 1 minuto, eu só soube que era 1 minuto porque eu consegui analisar essa tabela aqui. Então é extremamente importante você entender o enunciado, entender, olhar uma tabela, olhar qual é o teu problema, resolver matematicamente. Então esse problema, embora do ponto de vista físico e até matemático seja simples de se resolver, se você não consegue fazer uma interpretação de texto, consegue selecionar informações importantes que estão no texto e não sabe ler uma tabela, dificilmente você vai conseguir resolver esse exercício. Ele não é meramente um problema de física, tá? Ele tem muito mais coisa por trás disso daí. O português está muito grande por aí. Ok? Tranquilo nesse? Então tá. Vamos passar agora para o quarto exercício. Eu vou apagar isso daqui. Deixa eu omitir ele. E vou trazer então agora um que começa a envolver as funções horárias de movimento, que foi um tópico que a gente começou a olhar um pouco mais de detalhe na aula 7.2. Bom, o exercício 4 fala o seguinte: um móvel se desloca de acordo com a função horária S, então S igual a 2 mais 3t. Determine, letra A, ele quer saber qual é o espaço inicial do móvel. Na letra B, ele quer saber qual é a velocidade do móvel. E letra C, ele quer saber qual que é o espaço final do móvel quando o tempo for 2 segundos. Então, vamos relembrar umas coisas aqui? A função horária de um movimento é dada por S é igual a S0, que é o espaço, ou seja, espaço final é igual ao espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo, correto? Qual é a função horária deste móvel? S é igual a 2 mais 3t. Então, se você fizer uma simples comparação, S é igual a S, S0 é igual a 2, mais é igual a mais, velocidade é igual a 3, tempo é igual a tempo. Olha que fantástico. Então, a letra A, o que ele quer é que a gente só extraia daqui. O exercício está querendo saber o seguinte: se você sabe me dizer o que é cada variável aqui nessa função horária do movimento. Letra A, qual que é o espaço inicial do móvel? O espaço inicial vale 2. Se eu imaginar que isso aqui está, eu não deixei anotado, mas vamos deixar aqui assim, está no SI, 2 metros. Eu só olhei o valor, era só isso que era para fazer. Letra B, o exercício B, a letra B do exercício, pede o seguinte, a velocidade do móvel. Então é comparação também, ó. Velocidade do móvel vale 3 e está no SI, metros por segundo. Olha que simples. Letra C. O que traz a letra C? Qual é o espaço final do móvel quando o tempo for 2 segundos? Ou seja, ele quer saber quanto vale S quando o valor de t aqui ó, for 2. Então, S é igual a 2 mais 3 vezes tempo vale 2 segundos. Olha que interessante aqui, ó. 2 mais 2 vezes 3, 6. Portanto, S é igual a 8 metros. Então, a física faz isso, ela faz previsões. Então, uma equação como essa
vai me dar uma previsão de onde o móvel vai estar exatamente quando eu quiser saber. Ok? Esse aqui foi bem simples, que era só para a gente retomar a ideia aí de função horário de movimento. Porque agora, no exercício 5, eu vou trazer um pouquinho mais chato, que geralmente as pessoas meio que travam nela, certo? O exercício é o seguinte: dois trens, que ele está chamando de A e B, percorrem a mesma linha férrea e se deslocam de acordo com as funções horárias, com S, ou seja, com espaço em quilômetro, e velocidade em quilômetro por hora. Então, o trem A ele tem uma função horária de 5 mais 20t, e o trem B, 105 menos 5t. Determine, letra A, o momento de encontro dos dois trens. Letra B, o ponto de encontro dos dois trens. Então vamos ilustrar o que está acontecendo aqui? Eu vou desenhar uma trajetória aqui. Vou imaginar que um trem está aqui, certo? Aliás, se eu for representar ele aqui, eu tenho que representar ele um pouquinho melhor. Bom, o que acontece? O trem A, eu tenho... Lembra lá que a gente acabou de fazer no exercício anterior? S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Então, o espaço inicial do A, ele não está saindo do zero aqui não, hein? Ele não está saindo do zero, ele está saindo já de 5 km. Então, ele está a 5 km de distância do ponto zero. Quando eu olho para a velocidade, é mais 20, o que significa que se ela é positiva, ela está se afastando da origem, ó. Então, ele está indo para lá com uma certa velocidade. Perfeito? Quando eu olho para o trem B, a função horária dele me diz o seguinte: o espaço inicial dele é 105. Então ele está lá longe, ó. Está aqui. 105. Então eu vou desenhar o trem aqui. Lindo meu trem, né? Perfeito? E ele me diz que a velocidade é de menos 5 km por hora. Quando a velocidade é negativa, lembra que nós discutimos na aula anterior? Nós vimos que velocidade negativa significa eu estou voltando para a origem. Se está voltando para a origem, significa que a velocidade desse trem é para a nossa esquerda aqui, ó. Porque a velocidade é negativa. Então, o que acontece? Eu tenho eles indo numa mesma linha férrea, um em direção ao outro, e em algum momento aqui, ó, eles vão bater, eles vão se encontrar, certo? E eu posso calcular quanto tempo vai levar para acontecer esse encontro, e posso também calcular exatamente aonde vai acontecer isso. Então vamos para pensar numa coisa aqui. O que ele quer saber na letra A? O momento de encontro dos dois trens. Então quando esse trem A se encontrar com o trem B, vamos supor que foi aqui, ó. A encontrou com B. Os dois estão aqui. O que acontece aqui? O espaço final dos dois é o mesmo. Então eu posso escrever assim, ó. O espaço do A final é igual ao espaço do B. Por quê? Porque os dois estão juntos. Eles se encontraram num único espaço. Então o espaço final de cada um é o mesmo, tá? Eles estão no mesmo local. Então, letra A, se eu quiser calcular o tempo de encontro, olha o que acontece. Se eu sei que eles se encontraram e, portanto, o espaço final do A é igual ao espaço final do B, eu posso substituir o espaço do A. Quem é o espaço do A? 5 mais 20t. Então, esse espaço do A, que é representado por essa função aqui, tem que ser igual ao espaço do B, que é representado por esta função aqui, ó, 105 menos 5t. Se eu resolver essa equação, pode perceber que eu vou calcular o tempo, porque o tempo é a minha única variável. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou isolar quem tem t para o lado esquerdo aqui e quem não tem a variável t para o lado direito. Então, eu tenho desse lado aqui 20t, que é positivo, menos 5t vai passar para cá mais 5t, perfeito? E somente esses dois têm a variável tempo. Portanto, isso vai ser igual ao 105, que já estava desse lado, mais 5 vai passar para cá, menos 5, correto? 20t mais 5t, eu vou ter como resultado 25t. Isso aqui vai ser igual a 105 menos 5, 100, ok? Então, portanto, eu tenho que t vai ser igual a 100 sobre 25. Portanto, t vai ser igual a 4. Qual a unidade? Se aqui está em quilômetro por hora, só pode ser 4 horas.
Então eu sei que depois de 4 horas esses trens vão se encontrar. Se eles estão na mesma linha férrea, sobre o mesmo trilho, depois de 4 horas eles vão bater, vai acontecer um acidente. Ok? Aonde vai acontecer esse acidente? Se eu já sei o tempo em que os dois se encontraram, a letra B me pergunta exatamente aonde vai acontecer isso. Então, eu sei o tempo, e se o espaço final dos dois é o mesmo, eu posso escolher qualquer um dos dois para calcular esse espaço final. Eu vou usar o do A, ó, espaço final do A, eu quero saber aonde ele vai estar quando o tempo for de 4 horas. 5 mais 20 vezes o t. E o t agora a gente sabe que vale 4 horas. Então, o espaço final do A, que é o mesmo do B, ou seja, onde vai acontecer o encontro, vai ser 5 mais 20 vezes 4, normalmente vai dar 80. Espaço final do A, que é o mesmo que o B, 5 mais 80, 85 quilômetros. Por isso mesmo que eu desenhei ele mais próximo para cá, né? Os 85 está mais próximo do 105 do que do 5 ou do 0. Ok? Então aí tem pra gente 5 exercícios de nível que está indo gradual, né? Em termos de complexidade. Espero que isso tenha ajudado você, espero que isso te ajude a entender melhor o conteúdo, essas aplicações. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre movimento uniformemente variado, que é quando eu tenho uma variação da minha velocidade. Te espero lá, um grande abraço, fui!